Pai, não se case com ela, grita o filho interrompendo o casamento. O que ele tinha nas mãos chocou a todos. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol dourado se derramava sobre as ondas cristalinas da costa brasileira, refletindo-se nos amplos vidros do Resort Horizonte Azul. Carlos Santos estava em seu escritório, observando através da janela panorâmica o movimento dos funcionários, preparando o local para mais uma temporada de verão. Com 45 anos, Carlos era um empresário bem-sucedido que construíra seu império a partir de um sonho antigo: transformar aquele pedaço de costa em um destino turístico de primeira classe. Seu resort não era apenas um negócio, mas um legado que planejava deixar para seu filho Marcos. Lara, sua esposa, sempre o apoiara em cada decisão, sendo seu maior incentivador e parceira. Juntos, haviam transformado aquele terreno, praticamente inutilizado, em um empreendimento de luxo que atraía turistas de todo o país. Marcos, com seus 16 anos, crescera literalmente dentro daquele resort. Conhecia cada canto, cada corredor, cada detalhe do negócio familiar. Alto e atlético, tinha os olhos verde esmeralda do pai e o sorriso contagiante da mãe. Naquela manhã de quinta-feira, Carlos preparava-se para uma reunião importante com sua equipe de gestão. Revisava documentos financeiros quando Marcos entrou no escritório. Pai, já separei os relatórios de ocupação do último trimestre, disse o jovem, depositando uma pasta elegante sobre a mesa de madeira imponente. Carlos sorriu, orgulhoso da maturidade do filho. Obrigado, filho. Está tudo impecável? Claro, respondeu Marcos com um sorriso. Separei por categorias de quartos, época do ano e ticket médio. Acho que podemos aumentar nossa margem de lucro em cerca de 12% na próxima temporada. A capacidade do filho para os negócios sempre impressionava Carlos. Lara sempre dizia que Marcos tinha o melhor dos dois, a sensibilidade dela e a objetividade dele. A reunião transcorreu perfeitamente. Os números eram promissores e o resort estava em sua melhor fase. Carlos sentia que haviam superado os momentos difíceis dos primeiros anos e agora colhiam os frutos de muito trabalho e dedicação. Ao fim do dia, pai e filho jantavam na varanda do resort, observando o mar alaranjado pelo pôr do sol. Era nesses momentos que Carlos mais sentia a presença de Lara, como se sua energia os envolvesse, protegendo-os. E então, está animado para o próximo semestre? Perguntou Carlos a Marcos. Muito. Já estou planejando algumas modificações no marketing digital para atrair mais o público jovem, respondeu o adolescente, seus olhos brilhando de entusiasmo. Naquele momento, Carlos sentiu-se absolutamente realizado. Seu maior tesouro estava ali, sentado ao seu lado. Seu filho. Um filho que não apenas o ajudava nos negócios, mas que o completava como pessoa. O que Carlos não imaginava era que em breve sua vida passaria por transformações que mudariam completamente o curso de sua história. A rotina de Carlos e Marcos seguia seu curso natural. O resort continuava prosperando e Marcos mantinha suas notas excelentes no colégio, conciliando os estudos com sua participação nos negócios da família. Helena Rodrigues era a professora de literatura de Marcos. Com 35 anos, era uma mulher elegante, inteligente e extremamente dedicada à sua profissão. Seus cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto e seus olhos expressivos revelavam uma sensibilidade única. Durante uma reunião de pais e professores, Helena solicitou um encontro particular com Carlos. Preocupado, ele compareceu imaginando que poderia haver algum problema com Marcos. Não se preocupe, Sr. Santos, disse Helena com um sorriso gentil. Marcos é um dos melhores alunos. Na verdade, queria conversar sobre como ele está lidando emocionalmente. Carlos franziu o senho, surpreso. Como assim? Helena explicou delicadamente que percebia em Marcos uma certa melancolia, uma tristeza contida que transparecia em algumas de suas produções textuais. Sutilmente, ela demonstrava conhecimento sobre a ausência recente de Lara na vida do filho. Às vezes, continuou Helena, adolescentes precisam de apoio além do ambiente familiar.
Marcos parece carregar um peso muito grande. Aquela conversa tocou profundamente Carlos. Pela primeira vez, alguém além dele havia percebido o impacto emocional da perda de Lara em Marcos. Nas semanas seguintes, Helena começou a criar uma aproximação delicada com a família. Oferecia apoio pedagógico a Marcos e, eventualmente, passou a conversar mais frequentemente com Carlos. Marcos, inicialmente reticente, passou a ver Helena como uma figura importante. Ela o incentivava nos estudos, ouvia suas inquietações e parecia compreender sua dor de uma forma que ia além do profissional. Carlos, por sua vez, começou a ver Helena não apenas como a professora de seu filho, mas como uma mulher sensível e compreensiva. Suas conversas se tornaram cada vez mais frequentes, primeiro sobre Marcos, depois sobre vida, sonhos e esperanças. Sem que percebessem, uma conexão especial começava a se desenhar. Uma conexão que poderia mudar completamente o curso de suas vidas. O que ninguém imaginava era o que estava por vir. Os próximos passos dessa história estavam prestes a revelar segredos e intenções que transformariam tudo. O tempo foi tecendo uma conexão cada vez mais próxima entre Carlos e Helena. Inicialmente, os encontros aconteciam sob o pretexto de discutir o desempenho escolar de Marcos, mas gradualmente foram se transformando em momentos de companheirismo e cumplicidade. Carlos começou a notar como Helena o fazia sorrir novamente. Ela tinha uma forma única de compreender sua dor, de oferecer conforto sem parecer invasiva. Nos olhos dela, encontrava uma compreensão que há muito não experimentava. Marcos observava essa aproximação com uma mistura de sentimentos. Por um lado, via em Helena alguém que poderia preencher o vazio deixado pela ausência de sua mãe. Por outro, sentia uma pontada de apreensão que não conseguia explicar completamente. Uma tarde, durante um jantar no resort, Helena foi convidada para uma reunião informal. Carlos queria discutir um projeto de incentivo educacional para os filhos dos funcionários do resort, uma ideia que havia nascido de conversas anteriores com ela. "Você realmente pensa em fazer a diferença na vida dessas crianças?", comentou Helena, admirada com o projeto. Carlos sorriu. "Sempre acreditei que educação é a melhor forma de transformação social." Minha esposa pensava exatamente igual. A menção de Lara trouxe um momento de silêncio respeitoso. Helena compreendeu que aquela era uma ferida ainda não completamente cicatrizada. Os encontros se tornaram mais frequentes. Marcos começou a perceber uma mudança no comportamento do pai. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma leveza em seu sorriso que não via há anos. Richard, irmão de Helena, começou a aparecer com mais frequência. Empresário bem-sucedido, ele demonstrava interesse em conhecer o resort e os projetos de Carlos. Sempre elegante e simpático, Richard conquistava a confiança de Carlos com uma facilidade impressionante. "Seu resort tem um potencial incrível", disse Richard durante um almoço de negócios. "Tenho alguns contatos que podem ajudar a expandir ainda mais seus horizontes." Carlos ficava cada vez mais encantado, não apenas com Helena, mas com a possibilidade de novos projetos e parcerias. Richard parecia ter excelentes conexões no mundo empresarial. Marcos, no entanto, mantinha um olhar desconfiado. Algo naquela aproximação não lhe parecia completamente natural. Sua intuição, tão aguçada para os negócios, começava a despertar um alerta silencioso. Durante uma noite, enquanto revisava alguns documentos do resort com o pai, Marcos tentou expressar suas impressões. "Pai, não acha estranho como tudo está acontecendo rápido demais?", perguntou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Carlos sorriu, interpretando a preocupação do filho como ciúmes natural. "Marcos, Helena é diferente. Ela nos compreende, nos apoia." Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Marcos sabia que precisaria estar atento. Algo em Richard e Helena não lhe parecia completamente transparente. O que ninguém esperava era que aquela aparente tranquilidade seria em breve completamente abalada por revelações que mudariam tudo. A desconfiança de Marcos foi crescendo de forma silenciosa e estratégica. Ele começou a observar cada movimento de Helena e Richard com um olhar meticuloso, típico de alguém acostumado a analisar planilhas e projeções financeiras. Pequenos detalhes chamavam sua atenção.
Richard sempre aparecia em momentos estratégicos, sempre com sugestões financeiras para o resort. Sua desenvoltura nos negócios era impressionante, mas havia algo que não soava completamente natural. Durante uma reunião familiar, Carlos anunciou que Richard havia sido convidado para ser consultor financeiro do resort. A notícia foi recebida com um sorriso protocolar de Marcos, que por dentro fervilhava de preocupações. "Pai, posso ver os documentos dessa consultoria?" perguntou Marcos, mantendo a compostura. Carlos hesitou por um instante. "Depois conversamos sobre isso, filho." Marcos sabia que precisaria ser estratégico. Não poderia revelar suas suspeitas sem provas concretas. Começou então uma investigação silenciosa, utilizando todas as habilidades que aprendera com o pai nos negócios. Passou a revisar documentos antigos, comparar planilhas, investigar discretamente o histórico profissional de Richard. Cada detalhe era analisado com precisão cirúrgica. Helena, por sua vez, parecia cada vez mais próxima de Carlos. Sua presença no resort tornara-se constante. Marcos observava como ela gradualmente conquistava a confiança não apenas do pai, mas de toda a equipe. Uma noite, navegando em documentos digitais do resort, Marcos encontrou algo que chamou sua atenção. Eram comunicações entre Richard e alguns investidores que pareciam suspeitas. Nada explicitamente ilegal, mas o suficiente para despertar sua curiosidade. "Algo não está correto", murmurou para si mesmo. A aproximação de Carlos e Helena também o deixava em alerta. Não era contra o fato do pai encontrar novamente a felicidade, mas algo naquela relação parecia artificial, construída sobre interesses que iam além do amor. Richard começou a apresentar projetos de expansão para o resort. Propostas complexas que, segundo ele, poderiam multiplicar os lucros em poucos anos. Carlos, encantado com as perspectivas e influenciado pela proximidade com Helena, mostrava-se cada vez mais receptivo. Marcos decidiu aprofundar sua investigação. Precisava de provas concretas antes de confrontar o pai. Sabia que uma acusação sem fundamentos poderia destruir sua relação. Discretamente, começou a monitorar as movimentações financeiras, as reuniões, os contatos de Richard. Utilizava toda a sua expertise em análise de dados, transformando sua desconfiança em um trabalho meticuloso de investigação. O que Marcos não imaginava era o quanto suas descobertas mudariam definitivamente o curso de suas vidas. A verdade estava prestes a vir à tona, revelando um plano muito mais complexo do que suas suspeitas iniciais. A tranquilidade aparente do resort escondia segredos que em breve seriam revelados. O casamento de Carlos e Helena estava marcado para acontecer em apenas 3 meses. A preparação tomava conta de todos os espaços do resort, transformando o local em um verdadeiro centro de organização matrimonial. Marcos intensificou sua investigação. Cada documento, cada conversa, cada movimento de Richard e Helena eram analisados com uma precisão cirúrgica. Seu instinto de empresário, desenvolvido desde jovem ao lado do pai, gritava que algo não estava correto. Uma noite, navegando em arquivos digitais, Marcos encontrou uma série de documentos que despertaram sua atenção. Eram comunicações entre Richard e alguns investidores de fora do estado, com propostas de negociação que pareciam envolver o resort de uma forma bastante estratégica. Os documentos sugeriam uma possível transferência de propriedade, mas de uma maneira extremamente sutil. Marcos percebeu que o plano era muito mais complexo do que uma simples transação financeira. Decidiu buscar ajuda profissional sem revelar nada ao pai. Contratou discretamente um investigador particular, um amigo de confiança de seu advogado, para aprofundar as investigações sobre Richard e Helena. Enquanto isso, Carlos parecia completamente envolvido em sua nova vida. O brilho nos olhos, o sorriso constante. Tudo parecia indicar que finalmente havia encontrado a felicidade novamente após o período de luto. Helena circulava pelo resort como se já fosse a dona do lugar. Sua elegância e desenvoltura conquistavam a todos. Funcionários mais antigos já a viam como parte da família, o que apenas aumentava a preocupação de Marcos. O investigador particular começou a trazer informações preocupantes.
Richard tinha um histórico de participações em negociações empresariais controversas, nada que pudesse ser classificado como ilegal, mas com um padrão muito específico de atuação. Marcus percebeu que precisaria de mais do que suspeitas para convencer o pai. Necessitava de provas concretas que demonstrassem as verdadeiras intenções de Helena e Richard. A contagem regressiva para o casamento aumentava a pressão. Marcus sentia que precisava agir rápido, mas sem levantar suspeitas. Cada movimento deveria ser calculado com a mesma precisão que usava na administração do resort. Uma oportunidade surgiu quando Richard precisou viajar a trabalho. Marcus convenceu o pai a adiar uma reunião de negócios, criando uma janela de tempo para investigar mais profundamente. Com a ajuda do investigador, conseguiu acesso a documentos que revelavam uma teia complexa de interesses financeiros. Não eram apenas Richard e Helena que estavam envolvidos, mas uma rede de investidores que via no resort uma oportunidade lucrativa. O plano parecia ser simples: usar o casamento como uma forma de garantir o controle gradual do empreendimento. Carlos seria apenas uma peça em um jogo muito maior. Marcus sabia que precisaria de uma estratégia perfeita para expor a verdade. Uma revelação precipitada poderia fazer tudo desmoronar e deixar o pai vulnerável. A tensão aumentava a cada dia. O casamento se aproximava como uma nuvem carregada, prenunciando uma tempestade que estava prestes a desabar sobre a vida de Carlos. O que Marcus não imaginava era o quanto sua descoberta mudaria completamente o curso de suas vidas. O dia do casamento chegou envolta em uma atmosfera de aparente felicidade. O resort estava magnificamente decorado, com flores brancas e detalhes em dourado pontilhando cada espaço. Carlos parecia radiante, completamente apaixonado e alheio a qualquer possibilidade de traição. Marcus estava tenso. Sabia que aquele era o momento crucial para revelar tudo o que descobrira. Seus documentos, meticulosamente organizados, esperavam o momento exato para serem apresentados. Durante a cerimônia, enquanto todos celebravam, Marcus mantinha-se atento a cada movimento de Helena e Richard. Seu olhar era como uma câmera de vigilância, captando cada detalhe, cada sussurro, cada troca de olhar. No momento dos votos, quando Helena prometia amor eterno a Carlos, Marcus sentiu um aperto no peito. Sabia que cada palavra era parte de um plano meticulosamente construído. A recepção acontecia em grande estilo. Músicos tocavam, champanhe era servido e o resort parecia uma verdadeira obra de arte. Marcus esperava o momento exato para interferir. Foi durante o brinde do pai que Marcus decidiu agir. Levantou-se pedindo a palavra. Todos os olhares se voltaram para ele, surpresos com a interrupção. "Pai", começou sua voz firme e controlada, "preciso revelar algo importante." Carlos, confuso, pediu que continuasse. Marcus então começou a apresentar os documentos que havia reunido. Cada papel, cada comunicação, cada detalhe que comprovava as verdadeiras intenções de Helena e Richard. Os documentos revelavam um plano complexo de apropriação gradual do resort. Richard havia mapeado uma estratégia de aquisição que passava pelo casamento como principal instrumento. Helena e Richard trocaram um olhar de pânico. Carlos, inicialmente incrédulo, começou a analisar os documentos com uma expressão que misturava raiva e decepção. As provas eram irrefutáveis. Um plano meticuloso que usaria o casamento como instrumento para garantir o controle do resort. Carlos seria apenas uma peça em um jogo financeiro muito maior. A recepção transformou-se em um cenário de choque. Convidados cochichavam. Alguns se afastavam discretamente. Helena tentou argumentar, mas suas palavras soavam ocas diante das evidências apresentadas por Marcus. Carlos olhou para Helena com uma mistura de decepção e mágoa. Toda a felicidade construída nos últimos meses desmoronava em segundos. Richard, percebendo que o plano havia sido descoberto, tentou uma última investida. Mas Marcus já havia preparado cada movimento, antecipando qualquer tentativa de fuga ou manipulação. "Como pude ser tão ingênuo?", murmurou Carlos, abraçando o filho. Marcus havia salvado não apenas o resort, mas a dignidade de seu pai.
um ato de coragem que exigia toda a maturidade que desenvolvera ao longo dos anos. O casamento terminava antes mesmo de começar, mas uma nova história estava prestes a ser escrita. Os meses seguintes ao cancelamento do casamento foram desafiadores para Carlos e Marcos. O resort, que sempre fora um símbolo de sucesso e harmonia familiar, agora carregava as marcas da decepção recentemente vivida. Carlos mergulhou no trabalho como forma de superar a dor da traição. Marcos o observava atentamente, preocupado com o estado emocional do pai. Sabia que a ferida era profunda, não apenas pelo rompimento do relacionamento, mas pela traição que quase comprometeu o patrimônio familiar. As investigações legais contra Helena e Richard seguiam seu curso. Marcos acompanhava cada detalhe, garantindo que a família fosse completamente protegida. Sua maturidade, tão precoce para um jovem de sua idade, impressionava a todos ao redor. Durante esse período, Carlos reduziu significativamente suas aparições públicas. O resort continuava funcionando perfeitamente, graças à estrutura sólida que haviam construído ao longo dos anos e à dedicação de Marcos. Um dia, durante uma reunião de planejamento estratégico, Marcos sugeriu uma renovação completa na gestão e na imagem do resort. "Precisamos mostrar que superamos esse momento, pai", disse ele, apresentando um projeto detalhado de reformulação. Carlos olhou para o filho com orgulho. Aquela aprovação havia aproximado ainda mais pai e filho, fortalecendo um vínculo que já era extraordinário. A equipe do resort se mostrou extremamente leal. Ninguém comentava sobre o escândalo, todos focados em manter a excelência do empreendimento. O amor e o respeito que Carlos construíra ao longo dos anos se convertiam agora em um escudo protetor. Marcos assumiu responsabilidades ainda maiores. Começou a participar de forma mais ativa nas decisões estratégicas, mostrando uma visão de negócios que impressionava até os empresários mais experientes. Carlos, por sua vez, passou a valorizar ainda mais o filho. As longas conversas à noite, observando o mar do resort, tornaram-se momentos de reflexão e reconexão. "Você me salvou", disse Carlos em uma dessas noites. "Não apenas dos golpistas, mas de um caminho que poderia ter destruído tudo o que construímos." Marcos sorriu. "Estamos juntos nisso, pai. Sempre." A imprensa especulou por meses sobre o cancelamento do casamento e as suspeitas de golpe. Mas Carlos e Marcos mantiveram-se discretos, deixando que apenas os fatos mais importantes viessem a público. Lentamente, começaram a reconstruir não apenas o resort, mas também a confiança abalada. Cada decisão era tomada com extremo cuidado, cada novo projeto analisado minuciosamente. O que Carlos não imaginava era que uma nova oportunidade de recomeçar estava prestes a surgir. Uma chance de recuperar não apenas os negócios, mas também a esperança em relacionamentos. O destino preparava uma nova surpresa para a família Santos. Uma surpresa que chegaria de uma forma completamente inesperada. 2 anos se passaram desde o escândalo com Helena e Richard. O Resort Horizonte Azul não apenas sobrevivera, mas havia se transformado em um empreendimento ainda mais sólido e respeitado. Marcos, agora com 18 anos, já era reconhecido no meio empresarial como uma promessa. Sua juventude era compensada por uma maturidade impressionante, fruto das experiências vividas ao lado do pai. Carlos continuava solteiro, focado no filho e no resort. A traição o tornara mais cauteloso em relacionamentos, mas não o havia amargurado. Sua força de recuperação era inspiradora para todos ao seu redor. Foi em um evento de networking empresarial que Carlos conheceu Mariana Oliveira. Empresária do ramo de tecnologia, ela estava buscando novos investimentos para expandir seus negócios. Mariana era diferente de tudo que Carlos havia conhecido. Com 38 anos, era dona de uma empresa de tecnologia que desenvolvia soluções inovadoras para o setor de turismo, inteligente, objetiva e extremamente profissional. Inicialmente, o encontro foi puramente profissional. Mariana havia identificado possibilidades de parceria com o Resort Horizonte Azul. Sua empresa poderia implementar sistemas de gestão e inteligência artificial que revolucionariam a forma de administrar o empreendimento. As primeiras reuniões foram estritamente técnicas.
Marcos acompanhava o pai, impressionado com a visão estratégica de Mariana. Ela não apenas apresentava soluções, mas compreendia profundamente o potencial do resort. Gradualmente, além da parceria profissional, começou a se desenhar uma sintonia pessoal. Carlos via em Mariana uma mulher independente, segura, completamente diferente de suas experiências anteriores. Mariana, por sua vez, encantava-se com a história de Carlos. A forma como ele e o filho haviam superado os desafios revelava um caráter que ia além dos negócios. Marcos foi o primeiro a perceber a química entre os dois. Em uma conversa reservada com o pai, incentivou-o a não fechar-se para novos sentimentos. "Você merece ser feliz, pai", disse ele, com a maturidade que o caracterizava. A parceria empresarial foi se transformando sutilmente em algo mais. Encontros de trabalho passaram a incluir jantares, conversas mais pessoais, momentos de cumplicidade. Mariana conheceu a história completa do resort. Carlos foi transparente sobre tudo: a perda de Lara, o golpe de Helena e Richard, a reconstrução ao lado de Marcos. A empresa de Mariana implementou sistemas inovadores no resort. Tecnologia de ponta, que permitiu não apenas maior eficiência, mas uma experiência única para os clientes. O que começara como uma parceria profissional caminhava a passos seguros para algo muito mais profundo. Carlos sentia novamente a possibilidade de recomeçar, desta vez com a sabedoria de quem já atravessou grandes desafios. Uma nova história de amor e respeito estava prestes a ser escrita. O relacionamento entre Carlos e Mariana floresceu de forma natural e progressiva. Diferente de seu casamento anterior com Helena, esta conexão se construía sobre bases sólidas de respeito, admiração profissional e cumplicidade. Marcos observava essa aproximação com uma maturidade impressionante. Não apenas apoiava o pai, mas via em Mariana alguém que trazia novas perspectivas para a família e para o resort. As visitas de Mariana se tornaram cada vez mais frequentes, não apenas por questões profissionais, mas pelo genuíno interesse em conhecer a fundo a história daquela família. Ela se encantava com a forma como Carlos e Marcos se relacionavam, um vínculo que ia muito além do tradicional. Em uma tarde ensolarada, durante uma reunião de planejamento estratégico, Mariana trouxe uma proposta inovadora para o resort. Seu sistema de inteligência artificial poderia revolucionar completamente a gestão do empreendimento, otimizando processos e melhorando a experiência dos clientes. "É mais do que tecnologia", explicou ela. "É uma forma de conectar o resort com as expectativas dos turistas do futuro." Carlos e Marcos trocaram olhares de admiração. A proposta não apenas era inteligente, mas demonstrava um olhar profundo sobre o potencial do empreendimento. Gradualmente, Mariana foi se integrando não apenas aos negócios, mas à vida familiar. Suas conversas com Marcos eram recheadas de trocas de conhecimento. Ele a impressionava com sua visão jovem e moderna de gestão, e ela o inspirava com sua experiência empresarial. O resort começou a passar por transformações significativas. Novos sistemas foram implementados, a comunicação digital foi totalmente reformulada, e o público jovem passou a ver o empreendimento de uma forma completamente diferente. Carlos sentia-se renascendo, não apenas nos negócios, mas em sua vida pessoal. Mariana trazia uma energia positiva que havia muito não experimentava. Diferente de Helena, ela não buscava controlar, mas sim somar. Marcos continuava sendo o centro das atenções de Carlos. Mariana respeitava profundamente essa relação, nunca tentando substituir ou interferir no vínculo entre pai e filho. As férias escolares de Marcos se aproximavam e ele já planejava alguns projetos para o resort. Sua visão jovem, combinada com a experiência de Carlos e a inovação de Mariana, prometia resultados extraordinários. Uma noite, durante um jantar informal, Carlos finalmente compreendeu que estava apaixonado. Não de uma forma dramática ou avassaladora, mas de um jeito maduro, consciente. Mariana representava muito mais do que uma companheira. Era uma parceira de vida, de negócios, de sonhos. O que ninguém imaginava era o quanto aquela nova união transformaria completamente o futuro do resort e da família Santos.
O relacionamento de Carlos e Mariana evoluiu de forma natural e madura. Marcos, sempre presente e participativo, tornou-se um entusiasta dessa nova união. A primeira grande demonstração pública do compromisso entre eles aconteceu durante um evento empresarial importante. Mariana foi apresentada oficialmente não apenas como parceira de negócios, mas como companheira de Carlos. Naquela noite, Marcos discursou de forma emocionante. Sua maturidade impressionava a todos. Falou sobre superação, sobre como a família havia atravessado momentos difíceis e agora encontrava uma nova fonte de felicidade. Minha família sempre foi meu maior tesouro, disse ele para a plateia. E hoje posso dizer que esse tesouro só aumentou. Carlos observava o filho com lágrimas nos olhos. Aquele jovem era muito mais do que um herdeiro de negócios. Era seu maior orgulho, sua maior conquista. Mariana, por sua vez, comprometeu-se não apenas com Carlos, mas com todo o projeto do resort. Sua visão empresarial trazia perspectivas inovadoras que complementavam perfeitamente a experiência de Carlos. O resort começou a se transformar. Novos serviços foram implementados, a tecnologia foi completamente reformulada e o público jovem passou a ver o empreendimento de uma forma totalmente diferente. A parceria ia muito além do romantismo. Carlos e Mariana construíam juntos um projeto de vida, um sonho compartilhado que envolvia não apenas o resort, mas também projetos sociais e educacionais. Marcos continuava sendo peça fundamental nessa engrenagem. Sua juventude e visão moderna se complementavam perfeitamente com a experiência de Carlos e a inovação de Mariana. A família Santos havia encontrado não apenas uma nova configuração, mas uma nova forma de se relacionar. Um modelo de união baseado no respeito, na admiração mútua e no compromisso com os sonhos coletivos. O que antes parecia um momento de tragédia, com a perda de Lara e a traição de Helena, transformara-se em uma história de superação, amor e realizações. Carlos olhava para Mariana e via muito mais do que uma companheira. Via uma parceira de vida, de sonhos, de propósitos. Marcos observava essa transformação com uma maturidade impressionante. Compreendia que a vida apresenta ciclos e que cada fechamento representa uma nova oportunidade de recomeçar. A família Santos havia provado que o amor verdadeiro vai muito além de romantismo. É construído com respeito, cumplicidade e o compromisso de crescer junto. Uma nova etapa começava, cheia de promessas, de sonhos e de uma felicidade conquistada com muito trabalho e determinação. 3 anos se passaram desde que Mariana entrou na vida de Carlos e Marcos. O Resort Horizonte Azul se transformara em um modelo de excelência no mercado de turismo, reconhecido nacional e internacionalmente por sua inovação e gestão sustentável. Marcos, agora com 21 anos, iniciava sua pós-graduação em gestão de negócios, dividindo seu tempo entre os estudos e a administração do resort. Sua juventude e visão moderna complementavam perfeitamente a experiência de Carlos e a inovação tecnológica de Mariana. O casamento de Carlos e Mariana havia sido uma celebração discreta, mas significativa. Realizado no próprio resort, o evento reuniu familiares, amigos próximos e parceiros de negócios que acompanharam a trajetória da família. As transformações iam muito além do âmbito empresarial. O resort desenvolveu um projeto social impressionante, oferecendo bolsas de estudo para filhos de funcionários, criando um programa de capacitação profissional que se tornou referência na região. Mariana trouxe sua expertise em tecnologia para revolucionar completamente o modelo de negócios. Sistemas de inteligência artificial otimizavam a gestão, criando uma experiência personalizada para cada hóspede. Marcos liderava um projeto de expansão que incluía a criação de um centro de treinamento para jovens empreendedores do setor de turismo. Sua visão ia muito além de simplesmente administrar o resort. Ele queria transformar vidas. Carlos observava essa transformação com um misto de orgulho e emoção. Lembrava-se de todos os desafios atravessados, a perda de Lara, a traição de Helena, os momentos difíceis que quase destruíram tudo que havia construído. A família Santos havia se tornado um símbolo de resiliência. Não apenas sobreviveram às adversidades,
mas as transformaram em oportunidades de crescimento e realização. Em uma noite especial, durante um jantar na varanda do resort, Carlos olhou para Mariana e Marcos, sentindo-se absolutamente completo. "Conseguimos", disse ele emocionado. "Construímos muito mais do que um resort. Construímos uma família." Mariana segurou sua mão, com os olhos brilhando de amor e cumplicidade. Marcos sorriu, compreendendo o significado profundo daquele momento. O resort, que um dia foi apenas um sonho, agora representava muito mais do que um empreendimento. Era o resultado de amor, determinação e união familiar. Uma história que provava que é possível recomeçar, que as feridas podem se transformar em força, que a família pode ser o maior patrimônio de qualquer pessoa. A vida seguia seu curso, com a família Santos celebrando cada conquista, cada momento, cada vitória. O Resort Horizonte Azul tornou-se mais do que um empreendimento. Era um legado, uma história de superação que inspirava a todos. Marcos começou a assumir funções cada vez mais estratégicas. Sua juventude, combinada com a experiência de Carlos e a visão inovadora de Mariana, criava um modelo de gestão absolutamente único no mercado de turismo. Carlos sentia-se realizado, não apenas como empresário, mas como pai e companheiro. Mariana havia trazido uma luz que ele acreditava ter perdido para sempre após a partida de Lara. O projeto social do resort crescia a cada ano. Dezenas de jovens recebiam bolsas de estudo, capacitação profissional, transformando suas vidas através da educação e oportunidades. Uma manhã especial marcou um novo capítulo na história da família. Mariana revelou que estava esperando um filho. Carlos e Marcos foram surpreendidos com a notícia que completaria ainda mais aquela família reconstruída. "Vamos ter um novo Santos para continuar nossa história", brincou Carlos emocionado. Marcos seria o futuro padrinho, preparando-se para passar adiante todos os ensinamentos que recebeu. Sua maturidade impressionava a todos. Um jovem que transformou a dor em propósito, a traição em crescimento. O resort continuava sendo o cenário principal dessa história. Cada canto, cada espaço, carregava memórias de superação. Das tristezas do passado nasciam as alegrias do presente. A chegada do novo membro da família representava muito mais do que um nascimento. Era a prova de que a vida segue, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Carlos olhava para Mariana e Marcos, sentindo-se o homem mais rico do mundo. Não pela fortuna material, mas pela riqueza de afetos, de realizações, de histórias compartilhadas. O horizonte se abria como o mar que emoldurava o resort. Cheio de possibilidades, de sonhos, de esperança. A família Santos havia provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que é possível recomeçar, crescer, florescer. Uma nova jornada estava apenas começando.